Alberto Valentim é o mais novo técnico do CSA. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês tanto essa notícia trazida aí pelo repórter Emerson Júnior da Rádio CBN lá de Alagoas. Além disso, falar também sobre as características de jogo do técnico de apenas 47 anos de idade, como foi o seu último trabalho na equipe do Atlético Paranaense, os seus padrões de jogo, enfim, como pode se encaixar também atualmente com esse elenco do CSA, que vive uma fase bem ruim, né? Tanto as expectativas no início da competição. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Aqui no Black Card a gente faz por semana diversos conteúdos relacionados às notícias do Azulão. Peço para você se inscrever, também ativar as notificações e conferir nossos outros vídeos sobre a equipe do CSA. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a Betmaster, casa de apostas apoiadora aqui do Black Card, inclusive para esse mês de junho. Caso você for iniciar suas apostas esportivas lá com a Betmaster, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, inclusive com algumas partidas bem legais, né, já nessa quarta-feira, com ótimas cotações, como por exemplo Botafogo e São Paulo, que se enfrentam no Engenhão. Além disso, na Série A tem Avaí e Fortaleza, na Série B do futebol brasileiro tem Cruzeiro e Ponte Preta. Enfim, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Corre lá e confira a Betmaster, né, inclusive para você fazer as suas apostas nas partidas da Série B da equipe do CSA. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente dessa informação confirmada pelo repórter Emerson Júnior, ainda no seu Instagram, nesta tarde de quarta-feira, confirmando que o técnico Alberto Valentim será o novo comandante da equipe do CSA para a sequência dessa temporada. O Mozart, que foi demitido já agora no início dessa semana, após uma derrota fora de casa para a equipe do Tombense, todo mundo imaginava o bom trabalho, né, que ele já havia feito tanto em 2020, quando o CSA bateu na trave ali para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, quanto também na temporada passada, onde novamente ficou na quinta colocação. Agora tendo esse trabalho desde o começo da temporada, acabou ali chegando só nas semifinais do Campeonato Alagoano, na Copa do Nordeste também não conseguiu surpreender tanto assim, e agora, né, na Copa do Brasil, eliminado para o América na terceira fase. Mas principalmente na Série B, acabou devendo bastante. Todo mundo imaginava que teria sim uma Série B muito competitiva, com diversos grandes clubes do futebol nacional, mas que pelo menos agora, chegando próximo do final do primeiro turno, o CSA estaria pelo menos entre os 10 melhores. Tem um elenco bom, tem um elenco qualificado, acho que poderia estar lutando, né, por posições mais acima na tabela. Então o Mozart deixou o time na 16ª colocação e agora o novo comandante será o Alberto Valentim, que por último, né, acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana no Atlético Paranaense, apesar do trabalho inteiro não ter sido dele. Enfim, acabou ficando com esses méritos de ter a grande decisão. Venceu o Red Bull Bragantino na final do ano passado, também chegou até a final da Copa do Brasil, onde acabou sendo derrotado pela equipe do Atlético Mineiro. Enfim, um técnico que tem na sua bagagem diversos grandes clubes do cenário brasileiro e agora, né, volta para treinar um clube da segunda divisão, o que eu acho que ele pode fazer muito bem nessa Série B. Quero trazer tanto os seus números, né, por suas outras equipes e principalmente como costuma atuar as equipes do Alberto Valentim. Ele que na temporada passada, em 2021, praticamente chegou já na reta final do Campeonato Brasileiro, fez um total 20 partidas naquela reta final do ano, com Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e também na Série A. Os seus números ali naquela ocasião, 20 partidas com 6 vitórias. Apesar da torcida já estar chiando um pouco desde a sua chegada, não foi assim um nome que agradou 100% dos torcedores, muito pelo contrário, né? Já chegou para 2022 bastante contestado. Aí sim, após perder a Recopa Sul-Americana, quando acabou perdendo ali para a equipe do Palmeiras, sua situação ficou bem complicada, até chegou a fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro, mas após a derrota ali por 4-0 contra o São Paulo fora de casa, acabou sendo desligado pela equipe de Curitiba, né? Então é uma rápida passagem do Alberto Valentim, somando 36 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, seu último time antes de agora, né, de assumir esse bom trabalho, esse trabalho difícil, enfim, mas eu acho que pode dar muito certo na equipe do CSA. Como que costumava jogar o time do do Alberto Valentim, nesse esquema da equipe do Atlético Paranaense, principalmente nas temporadas de 2021, naquela reta final do Campeonato Brasileiro, onde foi bem, e também na Copa Sul-Americana. Ele costumava utilizar suas equipes mais num esquema do 4-2-3-1 ou até mesmo num 4-3-3 meio disfarçado. Gosta de jogar com os laterais bem avançados e também vários jogadores pelos lados do campo, tendo uma maior velocidade. Inclusive o CSA que olhou várias alternativas
dentro do mercado brasileiro. Há disponíveis, inclusive, várias parecidas umas com as outras, como, por exemplo, o próprio Alberto Valentim, Felipe Conceição, também o Marcelo Cabo, que já teve uma boa passagem pela equipe do CSA, o Thiago Largue, que é mais jovem, então acho que não encaixaria tanto bem nesse perfil, e o Vinícius Eutrópio, um técnico ali de 54 anos de idade. Então acho que acertou sim em chegar no Alberto Valentim, porque ele tem uma experiência boa, né, já apesar da pouca idade, mesmo assim já treinou alguns clubes tradicionais na Série A do Campeonato Brasileiro, acho que pode dar conta de ajudar esse elenco do CSA. Além disso, né, falando um pouquinho mais sobre a sua característica de jogo, ele costuma ter um time que geralmente gosta de ficar com a posse de bola, não é nenhum super time, enfim, que gosta de fazer 500 passes antes de marcar um gol, nada nesse sentido, mas pelo menos é um cara que gosta de ter o controle, principalmente quando enfrenta ali as equipes de menor poder financeiro, enfim, que estão em uma condição desfavorável na tabela de classificação ou propriamente precisando vencer os seus duelos. Costuma fazer a saída de jogo com os dois zagueiros e os três jogadores mais avançados sendo os dois laterais pelos lados do campo, bem próximo com os volantes. A partir dali, aí ele tenta uma jogada em velocidade ou propriamente um lançamento para os dois pontas ou até mesmo essa bola circulando pelo meio de campo antes de fazer uma inversão. Então ele gosta principalmente desse tipo de jogada, procurando principalmente os extremos dos lados do campo com maior velocidade e a partir disso ou tentar uma jogada individual para entrar dentro da grande área ou fazer uma inversão de jogada e encontrar, por exemplo, o lateral esquerdo. Na equipe do Atlético Paranaense fazia isso muito bem com o Abner Vinícius, o Abner Vinícius, né, foi um dos destaques do time na conquista da última Copa Sul-Americana. Então no CSA possivelmente ele deve ter essa estratégia de jogo. A partir do momento que começar a ficar um pouquinho complicado lá atrás, não é um time que tem vergonha de chutar a bola para frente, mas principalmente buscando essas jogadas pelos lados do campo ou até mesmo uma inversão para pegar a defesa desprevenida, né, a defesa adversária. Quando perde a bola, praticamente uma postura do 4-4-2, não é um time que marca uma pressão muito grande lá em cima, deixa o adversário ficar com a bola, mas principalmente vai fechando as zonas dos lados do campo, enfim, dificultando um pouco esse trabalho com a posse de bola adversária, mas não costuma utilizar essa marcação muito alta não, né? Em relação também às bolas paradas, ele costuma fazer, principalmente na questão ofensiva, nos escanteios, foi uma arma muito forte da equipe do Atlético Paranaense em 2021. Gosta de um escanteio mais fechado, onde, por exemplo, o Gabriel no CSA pode fazer essa função muito bem, principalmente naqueles escanteios do lado esquerdo do campo. O técnico Alberto Valentim curte esse tipo de jogada. Uma bola no primeiro pau, desviando para ali no segundo pau encontrar ou uma cabeçada ou até mesmo um chute de primeira para surpreender a defesa adversária. Em relação à defesa, né, quando o CSA, por exemplo, ele tiver alguns escanteios contra a tendência é que o Alberto Valentim faça os seus zagueiros marcar por zona e principalmente, né, caso tiver um outro jogador, a tendência é que seja tanto os dois zagueiros, né, o L ou até mesmo uma outra opção ali, o Wellington, enfim, para fazer essa marcação individual em cada um dos dois jogadores mais perigosos do time adversário, os dois mais altos, a tendência é que tem essa marcação única e aí sim, né, no restante, uma marcação por zona. Acho que costuma funcionar bem, muito bem, acho que é uma tendência que, por exemplo, eu curto mais dentro aqui do futebol brasileiro e deu muito certo, como eu disse, tanto na questão defensiva quanto ofensiva no Atlético Paranaense, principalmente na reta final de 2021. Então é um técnico que, apesar de não ter uma experiência muito grande na Série B do Campeonato Brasileiro, isso é bom, né? Pelo menos ele estava num nível ainda acima, então prova que a direção fez ali sim uma boa contratação, consegue sim dar essa experiência melhor no time, dar uma chacoalhada também no elenco, que está precisando dessa moral, né? Após o técnico Mozart não conseguir a sequência no seu trabalho. Os últimos times do Alberto Valentim em sua carreira até que tiveram algum tipo de destaque também. Em 2021 mesmo, o Cuiabá, onde ele fez o campeonato mato-grossense, né, acabou chegando ali no finalzinho, fez mais 2 partidas no total na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, foi demitido após um empate em casa na primeira rodada do Brasileirão, um empate ali por 2-2 contra a equipe do Juventude. Então realmente ficou uma polêmica muito grande, porque ele havia saído, enfim, depois disso só aceitou o trabalho no Atlético Paranaense. Ele que começou sua carreira ainda como auxiliar da equipe do Red Bull Bragantino, depois ainda passou pela equipe do Palmeiras, quando chegou ainda na temporada de 2017, onde inclusive teve algumas boas partidas sendo um técnico interino, né? No total foram 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro, no comando do Palmeiras, lá em 2017. Em 2018 assumiu brevemente a equipe do Botafogo, também chamando um pouquinho de atenção, 14 partidas dentro dos campeonatos, no caso nacionais, 5 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Depois disso teve uma rápida passagem também pelo Pirâmides, clube lá do futebol do Egito, não deu muito certo também, esse time logo acabou,
realmente foi mais um projeto ali de curto prazo mesmo, não deu muita sequência, ele só treinou o time em 3 jogos, né, só 46 dias. Depois chegou a retornar para o futebol brasileiro no período da metade de 2018 até o final do Campeonato Carioca de 2019 na equipe do Vasco da Gama, realmente um bom trabalho ali com maior sequência, e no meio de 2019 até a reta final daquele ano treinou o Avaí no Campeonato Brasileiro, 3 jogos, 4 empates, 4 empates, né, 3 vitórias e no total 8 derrotas antes de acertar o trabalho no Botafogo em 2019. Então assim, realmente viveu o seu melhor momento nesses seus 2 últimos trabalhos, não chegou a ser brilhante, mas pelo menos fez um time competitivo, até mesmo competente, tanto nessa reta final do ano de 2019 no Avaí, apesar do rebaixamento, conseguiu dar uma outra cara para o time, depois acabou saindo do Avaí antes da reta final, em 2019 também na equipe do Botafogo, no Cuiabá até o início do Brasileirão do ano passado, e essa boa sequência, né, terminou ali com pelo menos o título da Copa Sul-Americana, é um dos nomes ali históricos do Atlético Paranaense também quando foi jogador, mas no geral a torcida, o seu trabalho não era muito bem visto pela diretoria. Agora falando a respeito dos seus títulos, havia comentado com vocês, né, que foi a Copa Sul-Americana do ano passado, além disso conquistou o Campeonato Mato Grossense pela equipe do Cuiabá em 2021, a Taça Guanabara pelo Vasco da Gama em 2019 e o Cariocão pela equipe do Botafogo no ano de 2018. E o CSA agora tem essa grande sequência, né, realmente negativa, mas que pelo menos com uma nova figura no seu comando pode dar uma cara nova ali para essa reta final de primeiro turno, quem sabe virar o segundo turno, pelo menos numa condição um pouquinho melhor, sem preocupar tanto assim com a zona de rebaixamento e até mesmo tentar esse seu acesso que vem batendo na trave nos 2 últimos anos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Alberto Valentim, se você acha que ele pode dar certo junto com os atletas aí do CSA atualmente dentro do elenco, qual a característica de jogo que pode funcionar mais, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Você acha que precisa de algum reforço para a janela de transferências que reabre agora no dia 18 de julho? Enfim, essa informação confirmada pelo jornalista Emerson Rodrigues, né, da rádio CBN de Alagoas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Confira o link aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário fixado da Betmaster, onde você pode começar a fazer, né, suas apostas esportivas, uma renda extra já nesse meio de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!